Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Mais um mês começando, eu fiz meu aporte da carteira pública, os R$ 10.000 por mês, e não vai ter novidade, a gente segue fazendo exatamente a mesma coisa mês após mês. A tese é aumentar a quantidade de ações para que a renda seja crescente ao longo do tempo, e por enquanto, não é mistério, eu tenho comprado as ações do Banco do Brasil. Então, aqui ó, 7.157 ações, a um preço médio de R$ 22,13, e o preço atual está R$ 19,88. Então, eu estou perdendo 10% da posição de Banco do Brasil. Tem gente que se desespera com isso, tem gente que não gosta, mas eu não vejo problema algum, porque ainda tenho muitas ações aqui para comprar. Se eu clicar em metas, eu ainda tenho 3.800 ações, eu precisaria de R$ 75.000 para comprar. Então, quanto mais baixo tiver o preço do Banco do Brasil, mais ações eu acabo comprando. Facilita eu chegar no meu valor de 11.000 ações em Banco do Brasil, tá bom? Então eu já investi aqui 309 mil, então foram 31 aportes de R$ 10.000. A carteira vale hoje 360 mil. Desde o começo eu recebi R$ 24.000 de dividendo. E esse ano eu já recebi 9.400, mas eu tenho algumas coisas provisionadas, então da minha meta anual de 24 mil de dividendo, eu já recebi, ou vou receber, tem provisionado R$ 13.000. E aqui tem as datas dos próximos pagamentos. Dia 31 de julho, o Bradesco vai me pagar R$ 976, e Taesa, 26 de agosto, R$ 1.900. É assim que está a carteira pública, então aqui tem a escadinha crescendo, todo mês fazendo aporte de R$ 10.000. A partir do segundo ano teve algum ganho de capital, mas eu nem considero isso para considerar que a estratégia é boa ou é ruim. O que eu gosto de ver exatamente é essa renda aqui crescendo ano a ano. Então em 2024, quando começou a estratégia, eu recebi R$ 3.700 de dividendo. Em 2025, ano passado, R$ 11.000. Esse ano eu já recebi e tenho provisionado R$ 13.000 de dividendo. E a gente está na metade do ano, né? Tá começando julho agora, tem bastante coisa para acontecer. Se vocês olharem aqui 2025 em novembro, Taesa paga bastante dividendo. Se repetir, só isso aqui já vai para R$ 16.000. A gente ainda tem os outros meses aqui, julho, agosto, setembro, outubro e dezembro para completar. Então, esse ano a estimativa é chegar próximo dos R$ 24.000 de dividendo. E, enfim, ano a ano vai crescendo. Se vocês lembrarem, no sétimo ano aqui, então a gente só tem 3 anos, tem mais 4 anos pela frente. A estimativa é que eu receba 120 mil de dividendo anual, porque eu invisto R$ 10.000 por mês, e lá para o sexto, sétimo ano você passa a receber a renda que você investe. Então, essa é a tese do que a gente está construindo aqui, tá bom? Muitas pessoas não viram ainda, mas no radar a gente consegue ter mais informações do nosso investimento. Então, se você clicar em radar, você vai ver as suas posições. Na hora que você clicar em Bradesco, vai mostrar as datas que você comprou e a linha do preço teto. Então, se você está comprando abaixo da linha do preço teto, quer dizer que você está recebendo mais de 6% ao ano de dividendo. Se você comprar acima do preço teto, quer dizer que você está recebendo menos de 6% ao ano de dividendo. E aqui também mostra a evolução patrimonial, o quanto eu investi, o quanto tem de patrimônio mais os dividendos que eu recebi no caminho, e o quanto seria se eu receber 100% do CDI líquido, né? Hoje em dia é bem difícil ter produto que rende isso. Os isentos estão pagando a faixa dos 90, 91. Mas enfim, aqui tem as informações, e em Bradesco eu estou ganhando acima do CDI. Se a gente clicar em Taesa, que foi a primeira ação, a gente comprou todas muito abaixo do preço teto, eu estou ganhando acima do CDI também, apesar do mercado não estar fácil, apesar de todas as dificuldades. E aqui tem dados estatísticos que são bem legais, né? Então, dividendo por ação, se a gente clicar, tem todos os anos o quanto aquela ação pagou de dividendo. Dividend yield, quanto que eu recebo de dividendo por ter comprado, relação de preço-lucro, enfim. Se você não sabe o indicador, é só clicar aqui que ele mostra
a explicação do que é esse indicador, tá bom? E obviamente que Banco do Brasil vai estar abaixo do CDI, está até negativo, então não é só abaixo, mas é negativo. Mas teve um período aqui, ó, fevereiro estava acima do CDI, então mesmo estando acima, a gente comprou mês a mês, estava acima do CDI, mas estava abaixo do preço teto. E a gente seguiu comprando todo o período aqui, conforme vocês podem ver. Tá bom? Então, para quem usa a plataforma, só clicar em radar, você consegue ver todas essas informações. A agenda também está bem legal. Aqui a gente consegue acompanhar as empresas, então, tipo de ativo, a gente seleciona ações, segmento Best. Os ativos aqui estão mostrando os ativos da carteira, mas eu posso escolher todos os ativos Best. E eu posso ver qual que é a data com, qual que é a data de pagamento, balanço, o mês atual, então tudo que tem para acontecer esse mês, ou na semana atual, tudo que tem para acontecer na semana atual. E aqui vai mostrar se eu tenho ação, ele vai mostrar já no card o quanto eu tenho para receber. Ó. Bradesco 1031, só que como é JSCP, eu falei que eu vou receber R$900, né? Aqui é o bruto, então tem que descontar 15% para saber o líquido, que é exatamente o que mostra aqui, ó, R$976. Beleza? Então no radar, a posição e a agenda já está funcionando perfeitamente. É muito bom para acompanhar. E é isso, não tem mistério. A gente segue fazendo o mesmo, comprando ação mês a mês, vendo os proventos crescerem ano a ano. E essa é a beleza da coisa. Agora, eu queria falar também sobre dinheiro esquecido. Eu tive um caso interessante nos últimos dias aí. É uma família que a gente está levando as contas para o private. E nessa de levar as contas para o private, eu analisei todas as contas em todas as corretoras, em todos os bancos. E surgiu uma conta ali que a família não lembrava que existia. E tinha R$1.800.000 aplicado. E todo mundo ficou espantado, como assim, o que é isso, de onde veio isso não é meu, e efetivamente esse dinheiro existe e é da família. E aí eu fui entender um pouco melhor o que estava investido, qual que era o produto, enfim, qual que é o contexto dessa história, né? Nem todo mundo lembra dessa época, nem todo mundo viu esse produto, mas no finalzinho da década de 90, comecinho de 2000, existia uma previdência que tinha rentabilidade garantida. Então, os bancos garantiam IGPM mais 6 de retorno para as previdências. E tem muitas previdências empresariais que eram vinculadas a esse retorno. E, enfim, essa previdência não estava nem no extrato da empresa, não estava nem no extrato da família. Ele estava como um produto vinculado, mas não aparecia nos extratos bancários, né? Então esse é um dos motivos porque ninguém lembrava que ele existia. E outro motivo é que 1.800.000 hoje é muito diferente de quando foi aplicado. Então eu fui estudar, né, o que é esse produto, quando foi investido, o que está acontecendo, e eu encontrei a nota de aplicação no dia 1/5/1999. Quanto que ele aplicou em 1999 para que tenha rendido, valorizado em extrato, 1.800.000 hoje? Alguém tem ideia? Investiu R$48.000. Então, R$48.000 de 99, rentabilizando a inflação mais 6, hoje vale 1.800.000. Então, 27 anos depois, vale 1.800.000. Obviamente, se o valor fosse grande desde sempre, a família ia saber. Investiu R$50.000, não lembrava desse extrato, ficou por isso mesmo. E na hora que a gente foi varrer todas as contas, olha só, surgiu 1.800.000 na conta. Mas por que acaba rendendo tanto, né? Em 2000, a inflação, o IGPM foi 9,95, mais 6, 16%. 16%. 25 mais 6, 31%. 8, 12, enfim. Ano a ano, inflação mais 6
acaba rendendo muito dinheiro. Por que as pessoas não gostam de investir nesse tipo de produto? Porque ele oscila. GPM mais 6, né, ou IPCA mais 6, que enfim, hoje a gente tem no Tesouro IPCA mais 8, ele oscila mês a mês. E as pessoas ficam aflitas porque rende abaixo do CDI e é ruim e não presta. Mas ao longo do tempo tende a ser uma excelente aplicação, um excelente retorno. Então eu pedi aqui para o Claude para plotar para a gente o retorno de inflação mais 6 e o CDI. No comecinho, nos primeiros 8, 9 anos, rendeu praticamente igual, GPM mais 6 e o CDI. Na crise aqui de 2015 que começou a abrir, conforme a inflação foi crescendo, e GPM mais 6 começou a ganhar muito mais da inflação. Então, várias pessoas lembram que pagaram 50 mil reais naquele terreno, pagaram 50 mil reais naquele apartamento, e nesses 30 anos, né, nesses 27 anos, quanto vale hoje esse apartamento, quanto vale hoje esse terreno? Se não valer 1.800.000, pode ser que você tenha perdido da inflação mais 6. Então, investir em ações é muito bom, e investir em inflação mais 6, ou inflação mais 7, inflação mais 8, também é muito bom pro longo prazo. Mas o longo prazo que eu estou mostrando aqui são 10, 15, 20, 30 anos. Infelizmente as pessoas se incomodam com 6 meses abaixo do CDI, com um mês negativo, e não entendem qual que é a potência de retorno no longuíssimo prazo. Então, ativos que conseguem corrigir a inflação rendem muito e acabam rendendo mais que o CDI, que é o conforto que todo mundo vê a linha reta crescendo e tá tudo certo. Não tem certo e errado. Para dormir tranquilo é o CDI, para ganhar dinheiro é a inflação, são ativos que corrigem a inflação. Beleza? Então esse é o vídeo de hoje, eu fico por aqui e a gente se fala. Um grande abraço, até mais.